A partir de agora, leitura diária da EBD. Aqui você aprende um pouco mais da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma leitura diária da EBD. Hoje vamos tratar da lição de número 9, onde nós temos aí o tema Promessa para os pais e os filhos. Nós gostaríamos muito de contar com a sua cooperação, porque estamos ao vivo aí no YouTube, estamos ao vivo também no Facebook e também na Twitch. É claro, nós temos outras plataformas aí onde você pode ter acesso também a mensagens e conteúdos, como também aí no Instagram e no Telegram, certo? Você que tiver acesso ao nosso YouTube, não esqueça de nos ajudar aí a compartilhar, deixar o seu like, porque dessa forma você vai estar nos ajudando aqui a fazer a obra de Deus, certo? Tanto no Face quanto no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, enfim, você vai estar ajudando a gente aqui a divulgar a palavra de Deus, tá bom? No final, a gente disponibiliza o nosso WhatsApp para você que quer pedir oração ou tomar a sua decisão diante da palavra que você vai estar recebendo aqui. Eu vou estar orando e logo em seguida vamos meditar na leitura diária da EBD de hoje. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui para meditar na Tua Palavra. Eu peço Teu Espírito Santo que venha falar com aquele que tiver acesso a essa palavra, que o Teu reino se manifeste a essa pessoa e que ela seja edificada, que esse pai e esse filho seja restaurado através da mesma palavra que vai ser ensinada, ministrada, orientada aqui aos nossos corações. Amém. Graças a Deus, é isso aí. Então vamos meditar na leitura diária da EBD de hoje. Nós temos aqui uma lição muito rica, uma lição que tem como verdade prática entre os desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. A gente sabe que nos dias atuais está muito desafiador para qualquer pai, para qualquer mãe, lidar com a família. E para você criar um relacionamento que seja bênção e proteção para a sua família, essa lição vai ser de suma importância, certo? A leitura diária aqui se propõe a trazer um vislumbre de acordo com a palavra de Deus do assunto que vai ser tratado em si, na Escola Bíblica Dominical, das Assembleias de Deus e das denominações que adotam as nossas lições. Então, o texto áudio desta lição vai falar exatamente o seguinte, que é bem conhecido, Efésios 6, verso 2 e 3, que diz assim: para o filho, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Então, existe sim promessa para os pais, sim, e promessa para os filhos. Mas para que isso venha se concretizar, essas promessas de Deus, essas promessas que estão nas Escrituras Sagradas, que venham se concretizar na família, é necessário que o pai cumpra o seu papel, cumpra a sua responsabilidade e, da mesma forma, os filhos obedeçam às Escrituras Sagradas e, assim, as promessas que estão contidas na Palavra de Deus para a família, para o relacionamento familiar, elas se tornam realidade. Por isso, nós vamos então estudar a lição, começando por segunda-feira, que é Salmo 128, verso 3 e 4, onde mostra que os filhos, eles são presentes de Deus para os pais. Vamos então ler aqui Salmo 128, verso 3 e 4. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira
à roda da tua mesa. E eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. A proposta, o propósito de Deus para a família é exatamente esse, né? É ter uma mulher que seja como uma videira frutífera. Uma família só é bem-sucedida quando a mãe é uma videira frutífera. Nós lemos aí. Olha aí, no verso 3, né? Videira frutífera. Ó, tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Então, uma família só pode ser bem-sucedida quando a mulher é uma videira frutífera. Mas não é só ela. Os filhos têm que ser como plantas de oliveira. Não é de espinheiro. Não está dizendo isso aqui. Os filhos ser como planta de espinheiros, de cactos. Não. Não está dizendo aqui que os filhos têm que ser como, não é? Plantas de quiabento. Não sei se você conhece o quiabento, mas aqui no sertão é muito comum, né? Não. Aqui está dizendo que os filhos, para ser bem-sucedidos, para receber as promessas da palavra de Deus, tem que ser como plantas de oliveira à roda da mesa. E aqui tem a palavra chave para que as promessas de Deus se cumpram dentro da família. A roda da mesa. E aqui eu quero falar com você, que é pai, que é mãe. A roda da sua mesa, seu filho assenta com você, para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder alimentar. Essa roda da mesa não pode faltar na família. Então todo pai, todo filho precisa sentar à roda da mesa com a sua família. Era o momento mais sagrado dos judeus e ainda é. Mas não só dos judeus, da família cristã. É o momento mais sagrado, a roda da mesa. Logo cedo, quando se assentam para a primeira refeição do dia, que é a merenda, ao almoçar, às vezes à tarde e às vezes à noite. Então, isso não pode faltar na família, porque isso fortalece o relacionamento familiar, fortalece a ligação, fortalece a química do amor, entre pais e filhos. Isso gera bênção, isso gera proteção. E diz aqui que o fundamento principal para que as famílias sejam abençoadas é assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, para o pai se tornar uma bênção e proteção para a sua família, para a mãe também, é necessário temer a Deus. Se a roda da sua mesa não tem Deus, não tem culto doméstico, não tem sequer uma Bíblia para vocês lerem, sequer se assentam para poder agradecer a Deus pelo pão que recebe, é verdade que não será abençoado, mas aqui diz que será abençoado o homem que teme ao Senhor, que coloca Deus no seu relacionamento familiar com seus filhos, no seu relacionamento familiar com seus filhos, tá certo? Voltando aqui, na leitura de terça-feira, nós temos aí Provérbios, capítulo 9, versículo 10 e 22, versículo 6, onde mostra que os pais, devem instruir os filhos no temor do Senhor. Veja, nós lemos aqui no Salmo 128:4 que o homem que teme ao Senhor será abençoado. Então, você será abençoado para abençoar seu filho, sua filha. Certo? Agora, é necessário instruir os filhos também, temer a Deus, para que eles sejam abençoados no futuro casamento, no futuro emprego, no futuro empresariado, enfim, no futuro deles. E para isso, veja o que a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Primeiro, ensine teu filho a temer a Deus. Ensine ele a respeitar a Deus. Porque é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é ter capacidade de discernir entre o bem e o mal nesse mundo perverso. Sabedoria é ter capacidade de fazer a escolha certa. Não é?
Mas o conhecimento do santo gera prudência. Mas isso acontece do temor, do respeito ao Senhor Deus. É por isso que os pais têm que dedicar ao culto doméstico, com a sua família, certo? Educa a criança. Essa palavra educar aqui, ela é muito profunda, ela se relaciona a ensinar, né? A instruir, a disciplinar, a andar juntamente com ela no caminho certo, porque como é que você vai educar? O texto não está dizendo que não é só você dar ordem. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6, meu irmão, minha irmã, você que é pai, que é mãe, educa a criança no caminho, tá sim. Então você não pode educar seu filho a ser temente a Deus, a ser fiel a Deus, a ser respeitoso, a ser honesto, a ser bom, a ter o caráter de Cristo, a ter a natureza nova em Cristo. Se você pai, se você mãe não faz isso, como é que você vai exigir do seu filho lá na frente, que vai para a escola bíblica dominical das crianças, quando você não vai para a de adulto? Como é que você vai querer que o seu filho, não é, ele tenha uma intimidade com Deus através da palavra, num culto de ensino, numa dedicação ao Senhor à igreja, se você que é pai não anda nesse mesmo caminho? Como é que você vai querer que seu filho, sua filha, tenha um relacionamento pessoal com Deus de oração, de Bíblia, de respeito, de obediência? Se você não educa a criança no caminho, se você não anda com ela no caminho em que deve andar, você tem que andar com ela. O maior, a maior lição que o pai ou a mãe pode dar para os seus filhos é você fazer juntamente com ele. É andar no caminho e ele com você, certo? E até quando envelhecer, esse filho, essa filha vai permanecer nesse caminho que andou com você, tá certo? Mas voltando aqui, então, na leitura de quarta-feira, nós temos aí Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 11. No verso 4 ao 9, depois versículo Deuteronômio, capítulo... Depois 11, verso 18 e 19. Eu errei aqui, né? Eu errei aqui na colocação, mas a gente vai corrigir, tá bom? Vamos ler a Bíblia. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Guarda isso aqui. Estarão no teu, pai. No teu coração, mãe. E as ensinarás aos teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então, meu irmão, meu amigo, você que tiver acesso agora à palavra de Deus, você pode ver nessa leitura aqui, leitura fundamental para a família, que a primeira coisa que qualquer pai precisa aprender é que a palavra ouve Israel. Ouve é obedecer. Ouve aí no original é obedecer. Então um pai, uma mãe, só vai atrair a promessa de Deus para os seus filhos se o pai e a mãe já são obedientes à palavra de Deus. Se já reconhece Deus, Adonai aqui, ou Yahvé, como o único Senhor da sua vida. Se já ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Essas palavras que Deus ensinou primeiro para os pais. Já tem que estar no coração do pai e da mãe, para depois ensinar ao filho. E aí, eu quero ler com você aqui Deuteronômio, capítulo 11, que a gente vai ler aqui, versículo 18 e 19, que é a leitura que a gente não leu aí,
que diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, certo? E atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Aí o verso 19 diz assim, ó: E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja que extraordinário Deus exigindo do seu povo, né, dos pais, um compromisso com a palavra de Deus. Um pai, uma mãe, não vai ter autoridade para exigir ou para ensinar assentado, andando, caminhando, deitando, se ele próprio não vive isso. Se seu filho não vê você estudando a Bíblia em casa, não vê você orando em casa, ele jamais vai querer ir para a igreja servir o seu Deus. E se for a força, ele não vai permanecer. Porque o primeiro lugar onde o seu filho deve ser ensinado a servir a Deus é na sua casa. A igreja entra, para auxiliar. Hoje nós temos na Assembleia de Deus a Escola Bíblica Dominical para auxiliar você, pai, você, mãe, na educação do seu filho no caminho do Senhor. Mas isso não tira de você a responsabilidade de ensinar ele e ela em casa. Os preceitos, a vontade de Deus. Não, se você estiver substituindo a sua responsabilidade e colocando a cargo da igreja e colocando a cargo da escola, a responsabilidade de ensinar a Deus. Não, pode deixar que eu coloque meu filho numa escola teológica, ele vai aprender a palavra de Deus e ele vai escolher. Não, não é assim. Isso tem que começar na roda da sua mesa. O ensinamento da palavra de Deus tem que começar na roda da sua mesa, com seu filho, com sua filha, na idade que eles estão. Ah, mas é pequenininho demais, pastor. Não tem problema. Sente com a criança, sente com a menina, com o menino e fale de Deus na linguagem deles, de forma simples. Eu sei que uma criança, ele não suporta ficar meia hora, 2 horas, 3 horas lhe ouvindo em roda de uma mesa. Mas use de sabedoria. Fale a palavra de Deus ali de forma prática e simples para o seu filho. E assim, a promessa de Deus começa a ser semeada no coração da criança. Porque quando ela crescer, ela vai obedecer. Ela vai seguir ao Senhor Jesus. Ela vai seguir a palavra de Deus e vai dar fruto. E a promessa de Deus entra na sua vida e cumpre na vida do seu filho e sua filha. Certo? Por isso que essa lição aqui mostra que o cuidado que devemos ter com os nossos filhos é em relação à palavra de Deus, que essa palavra de Deus tem que ser ensinada. Tem que ser ensinada. Nós lemos em Deuteronômio, eu vou ler aqui para você, 6:7, leia para você ver, ó. E as ensinará a teus filhos. Não pode fazer exceção. Ah, tem um filho que ele é bem lento para aprender, é cansativo. Já tem um outro que é mais inteligente, é mais dedicado, é mais ativo. Eu vou me dedicar a ele, vou deixar o outro mais para a igreja. Não faça isso, não. Aqui está dizendo que é para você ensinar a palavra de Deus a seus filhos, a teus filhos. Ao menino, à menina, ao que é dotado com a capacidade maior que o outro, ou não. Ao que tem um QI mais avançado e aquele que tem um QI mais devagar. Aquele que é são e aquele que é doente. Ah, meu filho tem uma deficiência, minha filha tem uma deficiência, né? Tem esse tal de TDAH e tal, essas coisas todas aí. Será que vale a pena? Ou não é se vale a pena. Teu filho ou tua filha pode ter a enfermidade que tiver. Nunca deixe de ensinar a palavra de Deus para ele e para ela. Certo? Porque a palavra de Deus diz que nem os que têm uma fraqueza mental, os loucos, errarão o caminho se aprender a palavra de Deus. Nem os loucos errarão o caminho se aprender. Então, você vai deixar de ensinar? De jeito nenhum. Então, ensina o teu filho, fale quando estiver sentado em casa, fale quando estiver andando pelo caminho, deitando-te antes de dormir. Chame a criança, chame o menino, chame a menina.
Explique, conte uma historinha bíblica para ele. Compre uma Bíblia hoje, que hoje tem essas Bíblias ilustradas, livros ilustrados com a palavra de Deus, que facilita você, pai, você, mãe, a contar a palavra de Deus para o seu filho, para sua filha. E quando levantar também, antes de começar o dia, ore ali com a criança, conte o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Tá certo? É assim que você vai estar atraindo a promessa da palavra de Deus para a vida sua e de sua família. Amém? Então, na leitura de quinta-feira, Salmo 122, verso 1, mostra que pais e filhos devem se alegrar na igreja local. E aqui eu quero que você leia comigo. Veja. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha só. Levantarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Eu acho que o autor deve ter colocado uma referência errada aqui, que é para alegrar na presença do Senhor, né? E deixa eu ver se é isso mesmo. É o 122. Eu fiz errado aí, viu? É esse aqui, ó. 122:1. Alegrei-me quando me disseram. Eu coloquei errado, viu? Mas olha o que diz o 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pais e filhos que querem se apropriar das promessas que estão nas Escrituras, vão à igreja. Vão à casa de Deus, vão se alegrar na casa de Deus. Não basta só em casa, você também não pode sumir com sua família da igreja, não. Se você está fazendo isso, você não está cumprindo com a palavra. É por isso que nós estamos vendo hoje famílias que estão aí sofrendo depressão, né? Que estão sofrendo com doenças mentais, que estão sofrendo com tantas coisas ruins. Porque fica só na sua casa, não vai com a família para a igreja. Cadê a dedicação na igreja? Seus filhos, suas filhas precisam aprender a adorar a Deus na igreja local. Se você é membro da Assembleia de Deus e tem um compromisso com Deus, chame a sua família para ir para a igreja. Não se afaste da igreja com sua família, não. Hoje nós estamos vendo aí igrejas vazias e famílias em casa assistindo televisão. Pai e filhas diante de uma TV enorme na Netflix. E a igreja lá vazia na hora da escola dominical, no culto de doutrina. E se não for assim, você vê hoje famílias sendo destruídas porque os pais estão na sala diante de uma TV e os filhos estão num quarto diante de um computador, de um celular, mas não estão na igreja bem no dia de culto, bem no dia da escola bíblica dominical. Bem no dia do ensino, da oração, da consagração, a família está dividida com seus vícios dentro de casa e deixa a casa de Deus vazia. E aí o que vai acontecer com essa família? Vai acontecer o que aconteceu na época de Ageu. A casa de Deus fica vazia, não vão à casa de Deus receber a alegria do céu, junto com a comunidade daqueles que servem ao Deus verdadeiro. O que acontece? A sua casa também vai ficar vazia. Tudo que você conseguir receber, vai receber num saco furado. Não vai conseguir satisfazer nem resolver suas dificuldades familiares. Por quê? Porque está deixando a casa de Deus vazia, o mesmo vazio que fica lá, entra no seu lar. É por isso que nós estamos vendo aí, viu? Muitas famílias sofrendo com filhos que estão com crises terríveis na alma. Crises, né? Crise existencial, crise de caráter, crise emocional, porque é uma geração doente, vazia, que não preenche o coração com Deus. Os próprios pais não levam os filhos para a igreja, leva para outros eventos. Se tem um parque na cidade, leva para o parque. Se tem um cinema, leva para o cinema. Se tem uma festividade, uma outra coisa na cidade acontecendo, leva para assistir. Mas para a igreja não.
enche a criança, o menino, a menina, das coisas dessa vida, das distrações dessa vida, e ela fica vazia de Deus. Enquanto isso, o maligno está lá no celular dela, no computador dela, enchendo a cabeça dela do mal. Daí a pouco o pai e a mãe desconhecem o filho que tem. Aí eu não criei isso dentro de casa. Claro, não criou, mas o inimigo criou. O inimigo criou porque deixou de levar eles para buscar Deus, deixou de levar eles para servir a Deus, para encher seu coração de Deus, encher a sua vida de Deus. É o que está acontecendo hoje, uma geração doente, porque a própria família não busca Deus na igreja local. Eu estou falando isso aqui, você pode, uma hora saia em dia de culto, dentro da sua cidade, e observe como é que estão os templos, como é que estão vazios. Observe para você ver. Faça um teste. Saia aí dentro da sua cidade onde você mora, nos dias de culto, domingo, não sei quais são os dias de culto das igrejas aí, mas saia e faça um teste com a sua família no seu carro e roda dentro da cidade e vê como as igrejas estão vazias, o tanto de banco que estão vazio. Agora vai nas praças, nas lanchonetes, nos bares, vai aí, roda e faz uma avaliação você mesmo para você ver onde é que estão as famílias. Aí depois quer que essa família seja uma bênção. Quer que as promessas de Deus entrem dentro da sua casa e que seus filhos sejam uma bênção. Não vai ser nunca. Se você, pai, você, mãe, deixa de levar a sua família à igreja, e onde é que Deus quer derramar o Espírito Santo? No meio da família. Onde essa família é dedicada a Deus, né? E aí eu quero que você medite comigo. Veja. Isaías 44, 3 e 4. Porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, né? É extraordinário isso aqui, né? Agora Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você quer que seu filho seja cheio de quê? Cheio de maldade? Cheio de ruindade? Cheio de perversidade? Cheio de violência? Ou você quer que ele seja cheio do Espírito Santo? Do que você quer que seu filho seja cheio? Porque do que fala a boca diz está cheio o coração. Se o seu filho, sua filha só anda falando miséria diante de você, evidentemente é porque eles não se enchem do Espírito Santo, não se enchem da palavra de Deus, não se enchem daquilo que é do céu, só se enchem daquilo que é da terra, só se enchem daquilo que é da carne. E é por isso que nós estamos aí vendo aí uma geração vazia de Deus, vazia do Espírito Santo. Mas hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para você. Quer ver seu filho, sua filha cheio do Espírito Santo, e essa promessa aí que está em Joel, que Deus diz que quer derramar, que vai derramar sobre os vossos filhos o Espírito Santo. Então, coloca essa criança, não vai receber não. Nós estamos vendo uma geração hoje aí que estão indo para locais de destruição porque não se enche de Deus, está vazia de Deus. É por isso que vai para o local errado. Né? E para encerrar, nós temos aí Efésios capítulo 6, versículo 10. E eu quero ler contigo aqui, até o 13, mostra que a família cristã é como lugar de proteção aos filhos. Veja, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Essa palavra que nós estamos meditando aqui hoje, a respeito, né, das armaduras de Deus, essas armaduras de Deus, onde elas são colocadas na vida dos filhos? Dentro de casa. É lá no culto doméstico que você vai colocar no seu filho, vai preparar ele, vai tornar ele um guerreiro do Senhor para ele vencer o mal. Todas essas armaduras aqui de Deus, é o lugar de proteção dos nossos filhos é em casa. O seu filho, a sua filha, precisa saber que ele tem um lugar seguro. Que quando ele arrebentar a vida dele por escolha própria na maioridade, que ele vai ter um lugar seguro, onde ele recebeu a armadura de Deus, onde? Na sua casa. Se algum dia a sua filha ou seu filho tomar um rumo diferente daquele que, né, ele teve e que você ensinou, o que acontece? Se você ensinou ele essas armaduras em casa, vestiu ele, revestiu ele com as armaduras de Deus, da oração, da palavra, da verdade, como o apóstolo Paulo ensina aí, né? Se você, desde pequenino, ensinou seu menino, sua menina, capacitou com a armadura de Deus, quando ele crescer e passar por uma desavença, por uma decepção, tomar um rumo errado, fazer a escolha errada, quebrar a cara no mundo aí, ele vai lembrar que na casa de Deus ele andava com as armaduras de Deus, ele sabia que lá tem um lugar de defesa. Lá é seu lugar de defesa. Então ele vai voltar à casa do pai e pedir socorro. Vai dizer para o pai, pai, me ajude aí. Eu entrei na bebida, eu entrei nas drogas, eu acabei com o meu casamento, acabei com a minha família. Me ajude aí. Ele vai voltar à sua casa, pai. Sua casa, mãe, pedir socorro. Porque ele sabe que na sua casa existe proteção. Qual é a proteção? As armaduras de Deus. Certo? As armaduras de Deus ele vai querer vestir novamente, porque na casa do seu pai e da sua mãe, quando estava à roda da mesa, essa palavra de Deus que hoje nós estamos ensinando aqui, foi ensinada a ele, capacitou ele para poder vencer. E aí muitos acabam tomando o rumo errado, alguns tomam o rumo errado. Por escolha própria, depois é como o filho pródigo. Reconhece que tem que voltar para a casa do pai, que ali é um lugar de proteção, que no mundo não tem moleza. O maligno está aí para destruir. As hostes espirituais da maldade estão para destruir o seu filho e a sua filha. E não deixe de destruir, não. Já começa em casa a ensinar esse menino, essa menina, para que serve a armadura de Deus. Mostre para eles que dentro da sua casa tem essa proteção. Ensine. E aí você vai ter um filho e uma filha como um soldado de Cristo, né? Que vai aprender a lutar contra as hostes espirituais da maldade. Quando tiver em um momento difícil, vai lembrar, mas meu pai e minha mãe, na casa de meu pai, na casa de minha mãe, tinha essa proteção, tinha a armadura de Deus e eu preciso dela novamente. E vai lhe procurar, vai ligar para você, pai, vai ligar para você, mãe, vai dizer, pai, mãe, me ajude. Eu preciso ouvir os seus conselhos novamente. Aqueles que a senhora, o senhor me ensinou lá com a Bíblia Sagrada, com culto doméstico, eu preciso da senhora do Senhor novamente. Se essa proteção tem na sua casa, eles sempre vão lembrar e vão buscar. Amém? Se não tem, é hora de buscar, né? Hora de buscar. Então nós vamos agora encerrar essa leitura. Eu quero orar por você, pai, por você, mãe, que quem sabe está com um filho aí, uma filha, está atravessando um momento difícil, né? De conflito, de dificuldade. E agora é a hora. É a hora de Deus mudar a situação.
tá bom? Eu sei que tá tendo umas falhas aí no YouTube, mas quem tiver no YouTube e tiver falhando a transmissão, vai pro Facebook. Nós estamos ao vivo aí em 3 plataformas. Entendeu? Vai pro Facebook aí. Eu estou ao vivo aí nas 3. Mas eu já estou encerrando. Esse vídeo aqui fica gravado. Você pode ouvir, compartilhar com quem você quiser. Eu vou orar agora por você, pai, por você, mãe, que tá aí precisando dessa promessa da palavra de Deus, de viver bem, longos dias para sua família, muita saúde. Você vê seus filhos e os filhos de seus filhos. Ter o privilégio de ver seus netos saudáveis na presença de Deus. Quer ver isso? Receba Jesus no seu lar. Receba Jesus na sua família. Receba Jesus no seu casamento. Querido Deus, eu oro por esse pai, por essa mãe, por esse filho, por essa filha. Quantas famílias estão agora, Deus, diante de dificuldades terríveis, conflitos difíceis de serem resolvidos pela capacidade humana, até o dia que o Senhor faz morada no coração dele e dela. Então, em nome de Jesus, entra agora e começa a transformar esse lar, começa a restaurar e plantar a semente do teu reino no coração desse pai, no coração dessa mãe, para que a roda da mesa, a tua palavra, o pão nosso de cada dia seja distribuído para a moça, para o rapaz, nas diversas fases da vida, principalmente na adolescência, que é uma fase muito complicada para os filhos. Todas as fases são difíceis, não são fáceis, mas eles precisam muito de um pai, de uma mãe que te temem, porque eles precisam ser abençoados, ser protegidos dentro da sua casa. Quantos lares hoje, meu Deus, não é um lugar de bênção e nem de proteção, porque falta o Senhor Jesus, falta a tua palavra, falta o relacionamento familiar contigo. Quando a mãe é dedicada, o pai não é. Quando a mãe busca na igreja, muitas vezes o pai não busca, vai para os bares, vai para os locais que só traz maldição para dentro da sua casa. Mas quando os pais vão para a igreja e levam seus filhos, eles voltam com a bênção para dentro do seu lar. E quem sabe eu esteja orando aqui agora por pais que estão sofrendo com seus filhos. Ou seja, também posso estar orando aqui por filhos que estão sofrendo com seus pais. Pais que fizeram a escolha errada, deixa de levar o seu filho, a sua filha para a igreja e vai para o bar, beber, vai para o lugar errado, vai para o lugar da prostituição, vai para o lugar da destruição de si mesmo e de sua família. Mas em nome de Jesus, salva essa vida, tira esse homem desse caminho errado, alcance ele e toda a sua casa. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Eu agradeço você que esteve aí conosco no Facebook. No Facebook nós temos aí a nossa irmã Meira, dando a parte do Senhor, está pedindo oração pela sua família, né, irmã Meira? Deus abençoe, irmã Meira. Eu já orei aqui, sua família foi incluída nessa oração, tá bom? E também Aparecido Rodrigues, Deus abençoe vocês aí que estiveram aí conosco no YouTube, tá bom? Deus abençoe, compartilhe essa palavra com alguém, sempre tem uma família que está precisando dessa promessa de Deus no seu lar. Até mais, fique na paz do Senhor. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, verso 4. Novidade de vida, novidade de vida, vida.